Jesus que intercede junto ao Pai, né? Nos ilumine e continue nos guardando. Amém? Que nós vamos falar sobre a segunda tábua da lei como ponto central, né? Após o pessoal, o povo, né, israelita se corromper e através da intercessão de Moisés junto a Deus, Deus tem piedade e permite, né, a segunda tábua da lei. Interessante que os estudiosos, né, do hebraico, eles estudam, né, sobre a palavra que diz arrepender. E aqui tem uma passagem, né, que fala em Êxodo 32:14, né, após o Êxodo 32:10, onde Deus diz, Êxodo 32:10, ele diz: agora, pois, deixa-me para que se acenda contra eles o meu furor e os consuma, e de ti farei uma grande nação, dizendo a Moisés. Em Êxodo 32:14, né, após a intercessão de Moisés, né, junto a Deus, pelo povo ter feito o bezerro de ouro, enquanto ele ficou 40 dias e 40 noites no Monte Sinai, eles terem adorado, né, o bezerro de ouro. Então, Moisés intercede, né, junto a Deus pelo povo, e em Êxodo 32:14 diz que então se arrependeu. Essa palavra arrependeu tem um significado diferente, nós vamos ver. Então se arrependeu o Senhor do mal que dissera havia de fazer ao povo, né? A palavra arrependeu no hebraico, arrepender-se, é nacham, N-A-C-H-A-M, nacham. Não sei se a pronúncia mas nacham. E ela possui, né, várias traduções para o português, né, e vários significados. Então, é mais ou menos, né, como o inglês, a tradução depende do contexto, né? E ela tem essas várias traduções. Nesse exato contexto, né, a tradução não é se arrepender, porque aí os críticos vão falar, né, vai lembrar lá onde diz que Deus não é homem para se arrepender de coisa alguma. Então, como lá em Gênesis, quando fala que Deus se arrependeu de ter criado o homem e Deus resolveu fazer um reset, né, da humanidade, e aí fala que Deus se arrependeu de ter criado. Na verdade, lá pesou-lhe o coração, ou seja, entristeceu-se Deus por ter criado o homem, né, criado dentro de uma variável que ele entendia. Ele achava que o homem não ia ir por aquela variável ali, apesar de existir a possibilidade, a probabilidade, mas ele deu livre-arbítrio para ele. Então, naquele momento, ele entristeceu, pesou-lhe o coração, para a palavra lá, arrependeu. E nessa daqui, que a tradução foi feita, né, arrependeu-se, na verdade, essa tradução aqui, o significado da palavra nacham é voltar atrás. Então, Deus, então, ele voltou atrás. Porém, apesar dele voltar atrás, né, as consequências, né, foram o quê? Foi a morte dos idólatras, né? Porque sempre tem uma consequência no pecado, né? Então, os idólatras, eles foram mortos, como nós podemos ver lá, né, em Êxodo 32, de 25 a 29. Então, mais de 3.000 homens, né, morreram.
E Deus, uma outra consequência, né? Deus ele passa a não ser o Senhor o tempo todo com o povo. Se nós lemos lá em Êxodo 33:3, fala: sobe para uma terra que mana leite e mel. Eu não subirei no meio de ti, porque é povo de dura cerviz, para que te não consuma eu no caminho. Então, ele, né, muda essa forma, né, de lidar com o povo. Ele passa a assistir mais de longe, porque é um povo de dura cerviz e ele teme por consumi-los. Mas ele fala: olha, enviarei o anjo diante de ti e lançarei fora, né, os cananeus, os amorreus, os heteus, os fariseus, os heveus e os jebuseus. Interessante que essa terra de Canaã parecia que era uma terra muito bem frequentada, né? Uma terra muito todo mundo queria, né? Uma terra que manava leite e mel, quer dizer, na época era uma coisa assim exuberante, né? Como se hoje fosse uma outra coisa assim que hoje tem um valor, né, muito agregado. E depois nós vamos ver que esses povos lá não eram fáceis de dobrar. Então Deus prometia, mas todo mundo sabia do desafio também que era. Por isso que ninguém tinha conseguido ainda. Abraão, por exemplo, foi prometido a sua descendência, né, como Isaac, como Jacó, mas todos viveram como peregrinos nessas terras. E o tempo, né, que Deus prometera para gerações futuras estava chegando, mas mesmo esperando tanto tempo, você vê como que nós somos de coração duro, né? Moisés, ele sabia do peso da dificuldade que seria, né, levar esse povo, né, diante dessa promessa, mas levar esse povo adiante sem ter Deus ali do lado, né? Porque você vê que ele sempre estava como nuvem, né? De dia, como fogo à noite, levando o povo ali. Aí depois de passar pelo Mar Vermelho, de mandar o maná, né? E as codornizes, que é a carne, né? De manhã, de manhã, de tarde, né? O pão de manhã, as codornizes de tarde, a carne. Depois de tocar na pedra, né? Porque o povo teve sede e Deus, né, mandou Moisés tocar na pedra para que tivesse água para o povo. E o povo continuava murmurando e agora ele sobe, né? Moisés sobe até o Monte Sinai para receber as leis, né? Depois de fazer juízo sobre o povo lá, tomando seu tempo todo, né? E aí é instruído por seu sogro a dividir, né, os casos com pessoas que da confiança e que Deus te iluminasse e julgasse apenas os casos mais complexos. E agora Deus manda, né, as leis, quer dizer, manda as diretrizes, manda como que eles iam fazer para construir, né, o que seria de, vamos dizer assim, de norte, né, para o povo em relação à expiação, a fazer os sacrifícios, né, ter um lugar onde ia habitar, né, o próprio Senhor. E aí quando ele desce, o pessoal tá lá, né, adorando um bezerro, dobraram lá Arão e mandaram construir um bezerro e estava lá adorando. Então acontece tudo aí, infelizmente várias pessoas são ceifadas aí por ser idólatras. E agora Deus diz: olha, eu vou, mas eu vou de longe. Quer dizer, ele fala que ele não vai ir com eles, porque senão ele correu o risco dele consumir todos, né? Porque diante de tamanha desobediência, né? Bom, seguir com o povo. Lá em Êxodo 33, de 12 a 23, né? Nós percebemos que Moisés ele roga, né, para Deus mostrar a glória dele para ele, né? Na verdade, eu acredito que ele estava meio
inseguro em relação a saber se Deus ainda era com eles, né? Então ele pediu para Deus mostrar a glória dele para ele. E Deus ele fala, né, que nenhum homem podia ver seu rosto. Então ele fala, olha, eu vou passar, né, diante de ti, e você vai ficar numa fresta e eu, a mão eu vou tampar seu rosto para na hora que eu passo você me veja pelas costas, porque ninguém poderia ver, né, o rosto de Deus. Em Êxodo 33, 20 tem essa passagem. Êxodo 33, 20 diz aqui, ó, e acrescentou: não me poderás ver a face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Então, pela segunda vez, Moisés sobe, né, ao Monte Sinai, e agora, depois dele interceder junto a Deus, né, e Deus e matar os idólatras, e ele sobe ao Monte Sinai para receber, né, as leis novamente, numa segunda tábua, né, que ele sobe com a tábua. E dessa vez ele recebe novamente, né, muito bem elaborado como da primeira, e diz que quando ele desceu, o rosto dele resplandecia. Nós vemos aqui em Êxodo 34, 30. Êxodo 34, 30. Olhando Araão e todos os filhos de Israel para Moisés, eis que resplandecia a pele do seu rosto, e temeram chegar-se a ele. Então, ele ao descer, o rosto dele resplandecia. E tudo que foi pedido por Deus, né, foi feito dessa vez, como vemos lá em Êxodo 39. Tem várias passagens aqui, né, de tudo repetindo lá o que foi anteriormente passado, né, que Deus havera pedido em termos de vestuário, do propiciatório, né, da arca, e agora eles fazem, né, executam o que foi pedido por ele. Se nós vermos aqui no 39 no capítulo de Êxodo 39, de 34 até o 43, nós vamos ver, ó, a coberta de pele de carneiro, tintas de vermelho, e a coberta de peles finas, e o véu do reposteiro, a arca do testemunho e os seus varais, e o propiciatório, a mesa com todos os seus utensílios, os pães da proposição, o candelabro de ouro puro com suas lâmpadas, as lâmpadas colocadas em ordem e todos os seus utensílios, e o azeite para a iluminação, também o altar de ouro e o óleo da unção e o incenso aromático e o reposteiro da porta da tenda, o altar de bronze e as suas grelhas de bronze, os seus varais e todos os seus utensílios e bacia, o seu suporte, a cortina do átrio, as suas colunas, as suas bases, o reposteiro para a porta do átrio e as suas cordas e os seus pregos e todos os utensílios do serviço do tabernáculo para a tenda da congregação. As vestes finamente tecidas para ministrar no santuário, e as vestes sagradas do sacerdote Arão, e as vestes sagradas dos seus filhos, para oficiarem como sacerdote, né? Tudo segundo o Senhor ordenara a Moisés, assim fizeram os filhos de Israel toda a obra. Viu, pois, Moisés toda a obra, e eis que tinha feito segundo o Senhor havia ordenado. Assim fizera, e Moisés os abençoou. Então, finalmente, né? E a nuvem do Senhor, que guiara o povo até ali, né? Ora como nuvem de dia, ora como fogo à noite, ela pairava sobre o tabernáculo, né? Como nós podemos ver lá em Êxodo 40, 38, finalizando
o livro de Êxodo, né? O segundo escrito por Moisés, depois de Gênesis, falava aqui, ó, de dia a nuvem do Senhor repousava sobre o tabernáculo e de noite havia fogo nela, à vista de toda a casa de Israel, em todas as suas jornadas. Então, finalizamos aqui em Êxodo com essa passagem, né? Só lembrando, criação do homem, né? Adão e Eva, desobediência, né? Primeiro eles fecundavam, né? E procriavam, depois desobediência, nasce Caim e Abel, já com a natureza, né? Da desobediência e uma natureza humana, né? Já exposta, que é a nossa. Caim sai, né, de diante da presença de Deus e vai viver. Depois dessas descendências aí, vai viver errante pela terra, que aí vem, já havia povos, né, porque o homem, ele, como Deus dissera, ele fecundava e procriava, porém, só depois de Caim e Abel, né, eles foram os primeiros filhos depois da desobediência, né. E aí vem da descendência Noé, né? Tem a passagem que os filhos de Deus habitam com as filhas dos homens, e daí nascem gigantes. Aí vem a multiplicação, né, da corrupção humana. Deus decide exterminar, porém vem Noé, graça, e salva ele e a família com alguns pares né, com todos os pares, né, de seres viventes. Daí vem, durante a genealogia, né, vem Abraão, que tinha facilidade em obedecer a Deus, né, de Abraão, de um dos seus filhos Isaac, né, vem a descendência Jacó. E Jacó tem José, né, que aí finaliza Gênesis. E agora em Êxodo o nascimento de Moisés, que vem para com a mão firme de Deus, né, tirar o povo Israel, que tem esse nome porque Jacó, né, passou a ser chamado de Israel. Jacó teve um grande nome, né, não só como viveu peregrinando por Canaã, mas no Egito também, inclusive sua morte, seu fúnebre, né, foi muito cortejado, né, naquela época. E aí ele quando ele luta com o anjo, o nome dele é mudado para Israel. Então por isso a descendência, né, toda de Israel. E agora o êxodo, né, Moisés, que nasce para tirar com a sua natureza, para tirar o povo debaixo da mão do faraó. E aí vem essa passagem até o momento que terminamos de narrar. Que a graça de Deus, através de seu Filho Jesus, né, continue nos alcançando. Amém.